A vida corre depressa e, de repente, percebemos que a infância ficou atrás, as promessas da juventude se tornaram lembranças e o coração, mesmo cercado de estímulos, ainda procura um sentido que nada aqui parece entregar. Entre notificações, metas e cansaço, existe um silêncio que pergunta: para onde tudo isso está me levando? É nesse lugar secreto, onde a alma fala mais alto, que a voz de Jesus nos encontra. Tudo o que pedirdes orando, crede que recebestes, e será assim convosco. Não é uma frase bonita para aquietar a ansiedade, é um chamado para um modo de viver que o mundo não entende. Billy Graham costumava lembrar que a fé não nasce de técnicas humanas, mas do encontro com o Deus vivo, do novo nascimento que muda a raiz da nossa história. Fé não é um truque mental, é o sim do coração à vontade de Deus revelada em Cristo. E ainda assim, há um segredo aqui. Não o segredo dos homens, mas o de Deus. A fé que ora, declara, caminha e se submete, como quem já recebeu porque confia no caráter de quem prometeu. Muita gente pensa em oração como um último recurso, um grito no escuro quando tudo mais falhou. Mas oração, na perspectiva de Jesus, é alinhamento. Não é a tentativa desesperada de convencer a Deus a fazer a nossa vontade. É o ato humilde e confiante de entrar na vontade dele. Billy Graham pregava por todo mundo que o primeiro passo não é pedir coisas, e sim entregar-se. Arrepender-se dos seus próprios caminhos, reconhecer o pecado que separa, crer na cruz que reconcilia. É por isso que essa promessa de crer que já recebeu não é um convite à fantasia, e sim à realidade do reino. O que a palavra diz, eu concordo. O que o Espírito guia, eu obedeço. O que Cristo comprou, eu recebo com gratidão. Se a Bíblia chama de luz, eu caminho. Se chama de trevas, eu deixo. Essa é a oração que cria a realidade, a que nasce da verdade, permanece na verdade e age na verdade. Talvez você tenha orado muitas vezes e terminado com um coração inquieto, como quem fala, mas descansa. Talvez você tenha levado a Deus pedidos sinceros, porém amarrados por medo, culpa, pressa. Eu compreendo, somos humanos e a noite às vezes pesa. Mas hoje, aqui, diante desta mensagem, eu quero convidar você a respirar fundo e repetir dentro de si: Senhor, eu escolho confiar no teu caráter. Quando a fé se fixa no caráter de Deus e não nas circunstâncias, o coração muda de postura. Oração deixa de ser monólogo ansioso e se torna diálogo com o Pai. E essa decisão prática tem consequências muito concretas. É por isso que eu vou pedir algo simples e direto. Se esta palavra está alcançando você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Não é mágica, é um marco. Quem escreve firma, quem declara alinha o coração. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado não é só erro moral, é independência, a tentativa de construir vida sem o autor da vida. Podemos tentar compensar com boas obras, com disciplina, com filantropia. Tudo isso tem valor humano, mas nenhum poder para apagar a culpa diante de um Deus santo. Por isso a cruz. Jesus, inocente, tomou o nosso lugar. Carregou o peso que não podíamos carregar. Pagou a dívida que não podíamos pagar. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou, abrindo um caminho novo e vivo. Não há outra ponte, não há outro nome. Billy Graham repetia com ternura e firmeza: Deus ama você. Cristo morreu por você, e hoje Ele o chama pelo nome. A fé que crê que já recebeu começa aqui. Recebo o perdão, recebo a reconciliação, recebo a nova vida que não posso produzir. Não espero virar uma pessoa melhor para então vir a Cristo. Venho como estou, e é Cristo quem me transforma. Você percebe como isso altera toda a lógica? Em vez de tentar construir a fé de fora para dentro, você a recebe de cima para baixo. Em vez de torcer o braço de Deus com promessas ousadas, você curva o próprio coração diante da vontade dele. E então sim, você declara, trabalha, organiza, persevera, caminha. Oração não é atalho para o que eu já quero fazer. Evitar responsabilidade é fogo que dá coragem para praticá-la diariamente.
É por isso que eu convido você a começar pequeno e fiel, aqui e agora. Ao acordar, antes de tocar no celular, diga: "Obrigado, Senhor, por este dia. Conduza meus passos." Em seguida, declare em voz baixa, mas com convicção: "Minha mente é um altar vivo. Minha boca concorda com a tua palavra. Meus passos seguem o teu caminho." Se puder, escreva essa frase nos comentários. Minha mente é um altar vivo. Escrever sela, compartilhar fortalece, e a constância constrói trilhos internos por onde a fé avança. Talvez você me diga: "Mas eu já fiz declarações e nada aconteceu." Eu respeito sua dor. Só que a fé bíblica não é medida pelo que sentimos em uma manhã. Ela é provada no tempo da espera. Jesus enfrentou o deserto. José esperou anos no Egito. Abraão caminhou décadas com promessas que pareciam tardar. Davi correu rumo a um gigante sem garantia humana de vitória. O mar se abriu depois que Moisés ergueu o cajado. As muralhas caíram depois de dias de obediência silenciosa. A multiplicação veio depois da entrega do pouco. A oração que cria realidade é aquela que permanece quando a emoção oscila, que obedece quando a lógica contraria, que agradece quando os sinais ainda não apareceram. É nesse lugar que o céu trabalha em profundidade. Se isso toca você agora, faça um pacto simples. Escolha um pequeno ato de fé hoje. Organizar um ambiente, pedir perdão, enviar um currículo com excelência, desligar um hábito que rouba a sua clareza, e diga ao Senhor: "Estou me movendo porque creio." E sim, escreva aqui qual será esse passo. Não para se exibir, mas para assumir compromisso diante de Deus e ser lembrado por esta comunidade. Talvez a sua maior luta não seja com como, mas com o medo. Medo de não ser ouvido, de não ser digno, de não conseguir. Ouça: "O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora." Essa é a voz de Jesus. Não existe lixo tão profundo de onde a graça não possa resgatar. Não existe fraude tão profunda de onde a verdade não possa orientar. Não existe miséria tão grande para onde os benefícios da cruz não possam fluir. Passado tão manchado que o sangue não possa lavar. Não existe coração tão cansado que o espírito não possa renovar. A vergonha diz: "Você não pode." A cruz responde: "Eu já fiz." Fé não é negar a realidade, é trazer a realidade de Deus para dentro do seu coração até que seus passos se alinhem a ela. Por isso, declara agora onde estiver: "Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão e a tua vida. Eu confio no teu amor." Se essa é a sua decisão, digite: "Eu creio." Você não está sozinho. Há uma multidão de pessoas sendo alcançada quando um coração diz sim. A oração, vivida assim, deixa de ser apenas palavras e se torna caminho. Quando você ora, você pensa segundo Deus. Quando você declara a palavra, você treina o coração. Quando você age com fidelidade no pouco, você prepara a estrutura para o muito. É disso que Tiago fala quando diz que a fé sem obras é morta. Não porque compramos o favor de Deus com performance, mas porque a fé verdadeira produz movimento. A gratidão, por exemplo, é mais do que etiqueta espiritual, é linguagem do reino. Em tudo dai graças. Não é gratidão por tragédias, é gratidão em meio a elas, porque Deus continua sendo bom e está agindo, mesmo quando você não enxerga. Então, faça comigo um exercício simples. Liste agora, mentalmente ou nos comentários, 3 motivos de gratidão. Respire e agradeça pelo ar que entra e sai, pela oportunidade de recomeçar, pela graça que o sustenta enquanto lê. A gratidão limpa o olhar, desarma a queixa e abre espaço para perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Talvez você esteja vivendo o intervalo entre o pedido e a resposta, e esse intervalo parece um vale sem fim. Lembre-se, o silêncio de Deus não é indiferença, é oficina. Ele está trabalhando enquanto você persevera. Proteja sua mente, selecione o que escuta, limita o que alimenta o medo, esconda a palavra no coração. Estabeleça rituais curtos mas constantes, uma oração ao amanhecer, um versículo no espelho,
Um momento de quietude antes de dormir. Continue andando. Continue servindo, continue estudando, continue semeando. É assim que a fé se torna estrada. E, se em algum ponto você se sentir fraco, faça esta oração curta e sincera. Senhor, fortaleça minhas mãos. Eu sigo porque Tu és comigo. E escreva aqui: eu continuo crendo, mesmo no silêncio. Essa frase não é um slogan, é uma bandeira levantada no campo de batalha. Agora eu preciso perguntar, com amor e franqueza, você está se preparando para aquilo que tem pedido? Deus é Pai. Ele não entrega promessas para nos destruir. Às vezes, o que chamamos de atraso é misericórdia. O Senhor está formando musculatura interior para que o presente não vire peso. Se você pede prosperidade, aprenda a honrar o pouco. Se pede relacionamentos curados, permita que Deus trate seus padrões. Se pede novas oportunidades, quebre a procrastinação e alinhe seus hábitos. Escreva aqui, em uma frase, algo que você vai ajustar hoje. Vou cuidar bem do que já tenho. Vou perdoar. Vou estudar com constância. Vou começar pequeno, mas vou começar. A fé que declara se torna a fé que organiza, e a fé que organiza abre espaço para o novo. E há algo ainda mais profundo: arrependimento. Palavra simples e tão mal compreendida. Arrepender-se não é chorar por culpa, é mudar de direção. É dizer, eu seguia meus próprios caminhos, mas agora eu volto para o Senhor. Billy Graham pregou isso a milhões com uma clareza que atravessa décadas. Deus não busca performances, Ele busca corações. E quando um coração se rende, o céu se move. Se hoje você sente esse toque, ore, do seu jeito, mas com verdade. Jesus, eu me volto a Ti. Perdoa meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Eu te entrego meus medos, meus planos e meu futuro. Conduze-me. Se você orou assim, deixe seu primeiro nome nos comentários para que eu ore por você. Isso é simples, direto e poderoso. Existem decisões que a gente registra porque sabe, a partir daqui, não sou mais o mesmo. Talvez você se pergunte como manter essa chama acesa. O caminho é antigo e sempre novo. Palavra, oração, comunhão e prática. Alimente a mente com a Escritura. Fale com Deus diariamente. Caminhe com pessoas que apontam para Cristo e pratique o que aprende em gestos concretos de amor. Quando tropeçar, e todos tropeçamos, não fuja. Volte rápido. O Evangelho não é uma escada de perfeição, é uma mesa de graça. Cristo não o chama para um fardo, mas para um jugo suave. Ele carrega com você, e à medida que você avança, perceberá um fenômeno silencioso. A mente se renova, as emoções se aquietam, as decisões ganham convicção. Isso é oração contínua. É vida diante de Deus. Se esta mensagem encontrou você, faça duas coisas agora mesmo. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e deixe escrito: Senhor, prepara-me para o que estou pedindo. Esses gestos não são apenas digitais, são simbólicos e espirituais. Eles dizem ao seu coração: eu me alinho, eu me levanto, eu caminho. E eu creio, não por otimismo humano, mas porque a palavra assim promete, que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Respire fundo. Deus o vê, Deus o ama, Deus está mais perto do que o seu próprio fôlego. Traga o coração para perto agora e sussurre: eu confio. Quando a fé encontra a promessa, a jornada começa de verdade. E você não caminha sozinho. A caminhada de fé não termina no sim inicial que damos a Cristo, ela começa ali. Muitos imaginam que, ao receber Jesus, todas as dificuldades desaparecem como num passe de mágica. Mas a verdade é que, ao nos tornarmos filhos de Deus, passamos a viver em um novo campo de batalha. É nesse momento que precisamos aprender a permanecer firmes, porque o inimigo não se preocupa com quem está adormecido espiritualmente, mas se incomoda
com quem desperta para a verdade. E é justamente aí que muitos tropeçam. Esperam que a fé seja apenas um porto seguro, mas ela também é um chamado para remar contra a corrente. Billy Graham costumava dizer que a vida cristã é feita de decisões diárias, não de um momento isolado. O arrependimento é o início, mas a santificação é a estrada. É por isso que precisamos cultivar hábitos que alimentam nossa alma, assim como alimentamos o corpo todos os dias. Sem alimento espiritual, ficamos vulneráveis. Com ele, nos tornamos fortes para enfrentar o que vier. Oração, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos não são obrigações frias, são meios de graça, canais pelos quais Deus nos fortalece. Pense em um soldado que vai para a batalha sem treinar, sem comer e sem estratégia. Seria um alvo fácil. Assim somos nós, quando tentamos viver pela fé sem nos abastecer. Por isso quero pedir que, ao terminar esta leitura, você tome um compromisso simples. Reserve um horário fixo no seu dia para estar a sós com Deus. Nem que seja por 15 minutos no início. Leia um capítulo da Bíblia, fale com o Senhor, escreva suas orações. Anote este compromisso agora mesmo. Meu horário com Deus será às... Assumir isso publicamente, escrevendo, por exemplo, nos comentários, não é ritual vazio. É um lembrete que ajuda você a manter constância. Muitos abandonam a fé porque esperam resultados instantâneos. Mas o reino de Deus cresce como uma semente, invisível por um tempo até que um dia brota. Jesus disse: o reino é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, o processo é interno, silencioso, mas inevitável quando a palavra é plantada. Então, não despreze o dia das pequenas coisas. Se hoje você conseguiu perdoar alguém, esse é um passo de fé. Se hoje você resistiu a uma tentação, mesmo que pequena, isso é vitória. Billy Graham sempre enfatizava que Deus vê a fidelidade no pouco e que o caráter é moldado em gestos que ninguém vê. É no secreto que as raízes se aprofundam para sustentar o que será visto. Talvez você se sinta sozinho nessa jornada. Às vezes parece que ninguém ao seu redor entende ou compartilha dessa mesma fé. Quero que você ouça algo importante. Deus sempre Preserva um remanescente. Você não é o único. E mesmo que fosse, a promessa permanece. Eu estarei convosco todos os dias. A presença de Jesus não é um conceito distante. É real, diária, pessoal. Quando Billy Graham pregava, ele frequentemente lembrava que Cristo não apenas morreu por todos, mas morreu por cada um individualmente. Isso significa que ele conhece a sua história, suas lutas, suas vitórias e suas lágrimas. Então, ao se sentir desanimado, fale com ele como falaria com um amigo de confiança. Faça isso hoje mesmo. Ao terminar esta leitura, feche os olhos por alguns minutos e diga a Jesus, com suas próprias palavras, o que está no seu coração. Depois, se quiser, escreva aqui. Conversei com ele hoje. Mas a vida cristã não é só sobre resistir ao pecado. É também sobre avançar em amor. Não basta dizer não ao errado, é preciso dizer sim ao que é certo. O amor não é passivo, é ação. Ele se manifesta em gestos concretos. Visitar alguém que está sozinho, oferecer um prato de comida, ouvir com atenção, perdoar de verdade, ajudar sem esperar retorno. Billy Graham lembrava que o mundo não será transformado apenas por sermões, mas pelo amor vivido. Então, se você quer que a sua fé cresça, pratique o amor todos os dias. Escolha agora uma ação prática de amor para realizar nas próximas 24 horas. E, se possível, escreva nos comentários qual será. Não para a vanglória, mas para inspirar outros a agir também. Outra área fundamental é obediência. Muitas vezes pedimos direção a Deus, mas ignoramos o último comando que Ele nos deu. E Deus não revela o próximo passo enquanto não obedecemos ao anterior. Talvez você esteja esperando uma resposta para uma grande decisão, mas Deus está esperando que você resolva algo simples, que já foi mostrado. Pode ser perdoar alguém,
abandonar um hábito prejudicial, restituir algo que não é seu, mudar a forma como usa o tempo. A obediência é a linguagem de amor que Deus entende. Jesus disse: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Então, pergunte-se agora, qual foi a última instrução que Deus me deu e que eu ainda não obedeci? Anote e dê o passo hoje. E se quiser, escreva: "Estou obedecendo", como sinal do seu compromisso. Quero falar também sobre esperança. Vivemos tempos de instabilidade, em que notícias ruins chegam mais rápido do que podemos processar. O medo tenta ocupar o trono do nosso coração, mas a esperança cristã não é ingênua nem frágil. Ela é uma âncora firme, porque está presa em Cristo. Ele venceu a morte. Ele prometeu voltar. Ele disse que todas as lágrimas serão enxugadas. Essa esperança muda a forma como enfrentamos a vida, porque sabemos que o final da história já está escrito. Billy Graham dizia que, para o cristão, o futuro é tão seguro quanto as promessas de Deus. Então, quando o medo bater a porta, responda com a palavra: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E para fixar isso, escreva agora mesmo: "Minha esperança está em Cristo." Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento. Talvez você esteja se perguntando como manter a chama acesa quando o desânimo bate forte. O segredo é a renovação diária. Assim como o maná caía todas as manhãs para o povo de Israel no deserto, Deus nos dá graça suficiente para cada dia. O problema é que muitos tentam viver hoje com a graça de ontem. É por isso que precisamos buscar o Senhor continuamente, mesmo quando não sentimos vontade. Muitas das maiores experiências espirituais acontecem quando decidimos buscar a Deus apesar da frieza inicial. Então, tome a decisão de buscá-lo amanhã cedo, antes de qualquer outra coisa. E se puder, avise alguém de confiança sobre esse compromisso para que ele lhe cobre. Escreva agora: "Amanhã cedo buscarei ao Senhor." Pequenas declarações criam grandes hábitos. Quero encerrar esta parte com um convite sério. Talvez você tenha caminhado com Jesus no passado, mas se afastou. Talvez nunca tenha entregue sua vida a Ele de fato. Não importa qual seja a sua história, hoje pode ser o dia De um recomeço. A Bíblia diz: "Eis que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não adie. A eternidade está em jogo." Billy Graham pregou a milhões, mas sempre dizia que a decisão mais importante não é de um grande auditório, é a que acontece no coração de cada pessoa diante de Deus. Então, se você deseja entregar sua vida a Cristo ou voltar para Ele, ore assim: "Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e guia os meus passos. Eu te entrego minha vida, minha mente, meu futuro. A partir de hoje, quero seguir-te de todo o coração. Amém." Se você fez essa oração, escreva aqui: "Eu disse sim a Jesus." Isso sela a decisão no seu coração e nos permite orar por você. Agora, levante-se, continue, persevere. O caminho é estreito, mas o destino é glorioso. Você não está sozinho. Cristo está com você e nós também.